dia. Então, na nossa aula de hoje, nós temos que corrigir alguns exercícios que ficaram da semana anterior às recuperações, né? E aí a prof vai explicar as frações e decimais, tá? Como que surgem os decimais a partir das frações? Mas primeiro eu quero fazer a correção dos exercícios com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho até a prof achar. Outra coisa também é sobre a atividade avaliativa de vocês, de múltiplos e divisores. Está aberta ainda, tá? Então, quem não respondeu, procura responder. Então, na aula passada, na verdade, faz um tempinho já que essa aula passada aconteceu, a prof explicou um conteúdo para vocês sobre as frações. E essas frações, elas podem representar... As frações, na realidade, elas representam a parte... a quantidade de partes iguais de uma figura, né? Então, nós temos o numerador e nós temos o denominador, certo? Então, aqui. A professora tinha passado uns exercícios do livro. Deixa eu estar compartilhando aqui. Não estou achando mais o que... aqui. Vocês estão visualizando aí? Então, aqui a professora tinha passado para vocês uma atividade. Essa atividade era relacionada com a comparação, a fração como comparação de dois números naturais. A primeira atividade que vocês tinham que observar a quantidade de balões que tinha aqui, certo? E essa quantidade de balões, vocês tinham que fazer o quê? Contar quantos balões tinham, e o exercício pedia para você observar a figura dos balões do senhor João no alto da página e escrever as frações que representam. Então, os balões azuis e qual as frações que representam os balões que não são vermelhos. Então, nós vamos voltar ali, que a prof não achou separado, eu entrei no estudante online. Ó, quantos balões eu tenho? Para eu formar uma fração, primeiro eu tenho que contar a quantidade de partes que tem uma figura. Nesse caso, é a quantidade de balões, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balões. Então, eu sei que o meu denominador vai ser 7.
Ele quer saber quais são os balões azuis. Como que eu faço essa... Deixa eu abrir aqui o Word. Como que vai ficar a minha fração com os balões azuis? Se o total de balões é 7, então quer dizer que eu vou contar somente quantos balões azuis tem, que são 1, 2. Então, ali na letra A vai ficar 2/7, tá? Então, na letra A vai ficar 2/7. Só abrir aqui o Word, a prof já escreve. Na letra B, ele pede os balões que não são vermelhos. Então, vamos voltar aqui nos balões que não são vermelhos. Os que não são vermelhos é 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho a quantidade total de 7 balões e 4 deles não são vermelhos, então quer dizer que a fração que corresponde à letra B são 4/7. Por quê? Porque o total de balões são 7 e os que não são vermelhos é um total de 4, né? 4 balões. Tá meio demoradinho aqui esse computador. Então, a número 1, letra A, vai ser 2/7, né? Na letra B, vai ser 4/7. Agora vamos para o número 2. Então, a número 2 diz: na equipe de Alzira, há 3 meninos e 2 meninas. Escreva as frações que indicam os meninos e as meninas em relação ao total de alunos da equipe. Então, se na minha equipe eu tenho 3 meninos e 2 meninas, então o total da minha equipe são 5. Então, o meu denominador vai ser 5, certo? É para escrever as frações que indicam os meninos. Se o total é 5, então o meu denominador vai ser 5. Então, denominador 5. E o meu numerador vai ser somente a quantidade de meninos, que é 3. Então, meninos é 3/5. Meninos é 3/5. E as meninas vão ser 2/5, certo? Por quê? Porque 5 é a quantidade dos meninos e meninas juntos. E separado, né, eu tenho 3 meninos e 2 meninas. Na número 3. Na número 3, escreva em seu caderno a fração que representa as figuras coloridas em cada grupo. Então, como eu falei, denominador indica quantas partes foi indicado, né? E quando a parte colorida é a que está pintada. Então, a letra A vai ser o quê? Vão ser 2/3, né? Porque eu tenho 3 quadradinhos e 2 quadradinhos estão pintados. Então, letra A, 2/3. Letra B, letra C e letra D. Então, a letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 palitinhos
e somente um está sem pintar. Então, vai ser 9 décimos. Vocês estão vendo aí, pessoal, o que a prof está fazendo aqui? Hein, galera? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Na letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 e apenas 5 estão pintados. Então, vai ser 5 dozeavos. E aqui eu tenho 6 bolinhas e apenas somente 3 pintadas. Então, vai ser 3 cestos. Então, a correção das atividades eram essas aqui, tá? Agora, a prof vai compartilhar com vocês o material que vocês receberam aí, tá? Então, esta semana seria a correção. Aí nós vamos aprender sobre a classificação das frações. Vocês vão copiar isso aqui no caderno. Aí a prof vai mandar para vocês uma videoaula com uma animaçãozinha sobre essas frações, sobre a classificação das frações próprias, impróprias e aparentes. Então, vocês vão copiar isso aqui e aí depois vão assistir a videoaula para poder responder as atividades, certo? E aí, agora, a prof vai explicar para vocês as frações e os números decimais. Então, você provavelmente já deve ter visto muitas frações e números decimais por aí, né? Mas você sabia que eles possuem algo em comum? Para quem não lembra, números decimais é aqueles números que aparece uma vírgula no meio, tá? Então, número inteiro é, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Números decimais, 0,5, 1,2, 8,6. Esses são os números decimais. E, embora sejam diferentes, eles têm, as frações e os números decimais, eles têm algo em comum, certo? Então, as frações e os números decimais, eles pertencem ao mesmo conjunto numérico. E esse conjunto numérico se chama o conjunto dos números racionais, e ele é representado pela letra Q, lá do alfabeto, tá? Você já ouviu dizer que toda fração é uma divisão? Então, por que toda fração é uma divisão? Pois se nós temos uma fração do tipo 1/2, nós podemos representar essa fração com números decimais. Porque se eu pegar esse 1/2 aqui, que vocês estão visualizando aqui, ó, vou aumentar mais. Se você pegar esse 1/2 que está aparecendo aqui, dividir o 1 por 2, vai sair o número 0,5. Então, quer dizer que a fração 1/2 e 0,5 equivalem à mesma quantidade. Só que ela é representada de maneiras diferentes, certo? Portanto, nós podemos afirmar que os números decimais e as frações são alternativas para representar um número racional. Vamos ver alguns exemplos desses números. As frações e os números decimais é uma parte bem fácil da matemática. Por quê? Se você tem uma fração e quer que ele fique através de uma forma decimal, o que eu vou fazer? Apenas eu vou dividir o numerador pelo denominador. Então, quer dizer que esse 3/4 equivale a 0,75. 17,5, né? Que é o 17/2, nós aprendemos lá na leitura de fração que quando tem o 2 aqui embaixo a gente lê meio. 17,5 é a mesma coisa que eu dividir o 17 por 2. 17 dividido por 2 vai sair um número decimal, que é um número com vírgula. Então, vai ser 8,5, porque 8 mais 8, 16,
e 5 mais 5, né? Meio mais meio dá 1. Então, vai dar 17. 100 oitavos. Se eu dividir o 100 em 8 partes, eu vou ter 12,5 partes. Então, a fração, ela é uma divisão, certo? Então, eu posso representar através de uma fração, e a fração, ela pode ser representada com o resultado dessa divisão. E o resultado dessa divisão se chamam os números decimais. Outro exemplo aqui, ó, 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 é 2,4. Então, quer dizer que esta fração aqui, fazendo uma divisão dela, eu tenho o resultado de 2,4, certo? Então, alguma dúvida sobre os números decimais? Pô, tá tudo certo? Entenderam que frações e números decimais pertencem ao mesmo conjunto dos números racionais, e para encontrar um número decimal, nós apenas temos que fazer uma divisão dessa fração. O número de cima pelo número de baixo. Porque daí depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão copiar esse conteúdo aqui que a prof vai mandar, e vocês têm essa atividadezinha aqui para vocês fazer, ó. Registrando decimais. O que vocês vão fazer aqui nessa atividade? Vocês vão escrever as frações que representam as partes pintadas e depois os seus respectivos números decimais. Então, primeiro vocês vão contar como que se monta uma fração. Primeiro eu tenho que saber a quantidade total de partes. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Quantas estão pintadas? 3. Então, aqui vai ser 3 décimos. Esse 3 décimos, como que vai ficar na forma de número decimal? Apenas eu vou dividir o 3 por 10. 3 dividido por 10 vai dar 0,3. Aqui embaixo, eu tenho, ó, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, quer dizer que a minha parte inteira é porque eu tenho as 10 partes pintadas. E a parte decimal é porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes pintadas das 10, tá? Então, aqui vocês vão transformar essa forma geométrica aqui numa fração, e depois vocês vão fazer uma divisão do numerador pelo denominador, e aí vai se transformar num número decimal, certo? Entendido? Entenderam, pessoal? Sim. Sim. Ah, que bom. Então, certo. Então, da parte da professora hoje era isso, tá? Então, a prof já explicou sobre frações e decimais. Vai mandar um videozinho para vocês sobre a classificação das frações, tá? Que ela é aparente. Das frações próprias, impróprias e aparentes, certo? E aí vocês vão copiar esse conteúdo, assistir a videoaula e fazer os exercícios, tá ok?